Em Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra de Vida. Meus amados irmãos, hoje eu irei trazer um relato de um testemunho de arrebatamento de uma pessoa que foi ao inferno, que foi arrebatada em visão ao inferno e teve experiência, meus irmãos, meus amados, totalmente sobrenatural. As imagens que ela viu no inferno foi de assustadora, meus amados e meus irmãos. Por isso que nós temos que se apegar com a luz, é por isso que nós temos, enquanto temos vida, enquanto temos oportunidade, meus irmãos, apegar-nos com a espiritualidade, com o ser maior do alto, que é o Senhor Jesus, o Pai das luzes, entregar a nossa vida de fato e verdade para Ele, porque só Ele pode salvar, porque só Ele tem o poder de dar a vida eterna. Não há outro a não ser Cristo. Aproveitamos a oportunidade enquanto podemos. Amém, meus amados? E esse vídeo vai ser um vídeo para abrir, para despertar os olhos de muitos que dormem na fé, que estão se rastejando dentro das igrejas. Talvez perdeu o amor, perdeu o verdadeiro sentido espiritual. Já não tem mais o amor pelas almas. Amém, meus amados? Está perdido dentro das igrejas. E esse vídeo é um vídeo abençoado para despertar. Peço que você fique até o final desse vídeo, para não perder nenhum relato, porque vai ser muito abençoado e edificante esse vídeo. Desde já peço para você inscrever nesse canal, compartilhar, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Esse é o canal da irmã. Peço também para vocês que não é inscrito no canal dela. Essa irmã, o canal dela não tem vínculo com monetização nem nada. Ela faz tudo por amor. Amém, meus amados? Esse vídeo é abençoado. Peço para vocês ajudarem a irmã a divulgar o trabalho dela nesse canal. Esse canal é uma benção. Amém? Nós vamos estar aqui relatando acerca do inferno. O que muitos não acreditam, muitos duvidam da realidade, duvida que realmente existe o inferno. Muitos até mesmo dentro dos crentes, dentro das igrejas. Eu vou estar aqui comentando esse vídeo, reagindo em nome do Senhor Jesus. Fica com esse vídeo aí, eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida. Shalom, queridos. A paz do Senhor Jesus, amada família. A pedido do nosso irmão Jason, que escreveu para o meu Gmail, eu estarei fazendo a narração de mais um de seus testemunhos. Por favor, peço que ouçam até o final. Depois escrevam os seus comentários. Dê o seu joinha no vídeo para ajudar o nosso canal evangélico. Não se esqueçam, meus amados irmãos, que esse meu canal não é monetizado. Esse é um trabalho evangelístico, onde vocês irão ouvir a palavra de Deus e também os testemunhos e as experiências que os nossos irmãos pedem para eu fazer a narração. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo à nossa família. A paz do Senhor, irmã Lu, e aos demais amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Estarei dando sequência dos testemunhos. Mas antes quero compartilhar o versículo que me ajudou muito. Livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, que está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Graças a Deus, apesar de que na fase da minha adolescência não tinha assim tanta maturidade espiritual, mas eu, quando lia a Bíblia Sagrada, eu procurava vivenciar o que estava lendo. E para o Senhor Deus me revelar o inferno em visão, não foi como acontece com as demais pessoas que, mesmo não pedindo a Deus, lhes é revelados. No meu caso, eu tive que esperar receber essa revelação, após cerca de 8 anos, pois aos meus 12 anos de idade, apesar de que não estava assim tão firmado em Cristo, eu procurava servir a Deus e ter sabedoria de sua palavra. E como também naquela altura uma tia tivera emprestado o livro do testemunho de arrebatamento ao inferno de Mary Kathleen Baxter, uma norte-americana, que tem por título A Divina Revelação do Inferno, então eu passei a ler este livro e fiquei curioso de ser arrebatado também. E
então começava a orar e quase sempre mencionava o versículo de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3. E pedia com fé para o Senhor me arrebatar até a este lugar, para alertar as pessoas que este lugar é real. Mas nada acontecia. Fazia jejuns e mesmo assim Deus não me revelava nada e nem dizia nada. E os demônios aproveitavam essa fase para colocar dúvidas em mim. Por não ter discernimento como o Senhor age, eu era persuadido de que Deus não estava me ouvindo. E era assim que me desviava de Deus. Por castigar o meu corpo com sacrifícios de jejuns e oração. Pensava que Deus estava me ignorando e não queria saber de mim. Mas à medida que o tempo foi passando, fui aprendendo que devemos ser pacientes e perseverar na fé e comunhão com o Espírito Santo. Então, Senhor... É assim, meus amados, que Deus usa. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Amém? Nós todos somos usados por Deus de formas diferentes. E muitos, meus amados, dentro da igreja, eu falo dentro do corpo de Cristo, não acredita na realidade do inferno dita nesse vídeo. Elas não acreditam que o inferno realmente existe, mas lá é um lugar de tormento, lá é um lugar onde há vidas nesse exato momento que viveram na terra desregradamente, muito dentro dessas almas que estão no inferno sofrendo, a pastores, a obreiro, a bispo, a presbíteros, a evangelista, esposas de pastores, muitos que viveram a sua vida relaxadamente espiritualmente dentro da igreja e morreram sem a salvação, perderam a sua salvação por não vigiar e não guardar aquilo que o Senhor diz lá em Apocalipse. Guardas o que tem para que não seja roubada a tua coroa. Muitos não guardaram a tua coroa, a nossa coroa, a coroa da salvação. Amém, meus amados? Nós vamos estar aqui comentando esse vídeo e reagindo em nome do Senhor Jesus. Fica com esse testemunho. Eu começava a me instruir a ter cuidado. A advertência de Deus para mim foi que quando alguém pede algo para Deus, obrigando ou esforçando Deus a fazer acontecer, então simplesmente o que acontece é que um espírito maligno, enganador, possui o corpo dessa pessoa. E o Senhor também me dizia para eu ter temor e saber pedir bem e não mal. Amados irmãos, vamos procurar ser prudentes em nossas palavras e na forma como nos dirigimos a Deus. Ele não pensa como homem, mas sim como Deus. Então, quando comecei a pedir para Deus me arrebatar ao inferno, todavia o Senhor começava a me dizer e dar testificação de que eu não era uma das pessoas que Ele tivera escolhido para ser arrebatado, pois o Senhor escolhe quem arrebatará, mesmo que for ímpio. Você pode orar muito, jejuar muito, mas se não fores um dos selecionados por Deus para ser arrebatado ao inferno ou ao céu, não acontecerá. Mas pela fé tudo pode acontecer e muitas das vezes levará anos até que Deus aprove o teu arrebatamento em espírito. Mas se fores pacientes nas orações, no entanto, por causa das minhas orações, Deus me dava permissão para ser arrebatado. Por isso tive que esperar cerca de 8 anos. E quando tive os meus 19 anos, foi nessa fase e um certo dia o Senhor me dizia que me arrebataria naquele dia. E quando aconteceu, eu fiquei com medo de ir. E fiquei com medo de ir e não voltar mais, pois o meu corpo inteiro começou a formigar e a minha alma saía de mim. Mas o medo foi tanto, pois me lembrava da minha experiência de morte aos 12 anos. E o Senhor me dizia para não ter medo. Por isso, a revelação foi por visão no ano de 2017. Então, depois de se passar um tempo, um certo dia, o Senhor Deus me abriu os meus olhos espirituais e me mostrou este lugar. Eu fiquei aterrorizado e chocado. Não suportei ver por muito tempo.
O inferno é totalmente escuro. Lá não existe luz. Nós que vimos, conseguimos detalhar por causa da permissão de Deus, que amplia a nossa visão espiritual. O inferno é mesmo como um abismo e poço sem fim. As pessoas lá que são tratadas como almas mortas, elas são pessoas como você e eu. A diferença é que você e eu estamos no mundo dos vivos e temos oportunidades para pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E já as pessoas que estão no inferno não têm mais nenhuma garantia de salvação. Para sempre queimarão e serão torturados. Eu observava eles e era uma multidão grandiosa. Eles estão aglomerados. Vou detalhar tudo o que vi. Não posso acrescentar e nem diminuir nada, pois o Senhor me disse: se eu o fizer, Ele mesmo me lançará no inferno. Eu olhava para eles e não poderia identificar quem é homem ou mulher, pois todos eles estavam deformados e esqueletizados, pois representa o corpo espiritual que terá afinidade pelo fogo do inferno. A forma como o fogo lhes queimava era brutal. Meus irmãos, o fogo infernal é muito violento e agressivo. E via sair de dentro de suas almas este fogo. Eles sempre estão a saltitar e a sacudir o ser para tentar aliviar a dor, como se diz aqui em Angola, xinguilar, que trata-se quando a pessoa está se contorcendo e rebolando às voltas por causa das dores. E eles choravam muito e pedem sempre água e clamam sempre por socorro. Mas infelizmente é tarde demais. Veja, amados irmãos, que o tormento no inferno é terrível. Vejo que esse irmão, essa irmã que está relatando esse testemunho, essa experiência que teve de arrebatamento ao inferno pela visão. Existe vários tipos de arrebatamento: arrebatamento pela visão e arrebatamento corporal presencial dentro mesmo do inferno, do Hades. Veja que uma das principais coisas que as pessoas que estão no inferno atormentada pedem é água. A água é uma coisa muito preciosa no inferno. É uma coisa simples aqui na terra que ninguém praticamente despreza, né? Tem a oportunidade de beber da água, né? Para saciar a sede, para hidratar até mesmo o nosso corpo. Mas muitas pessoas não dão muito valor nesse elemento, né? Mas no inferno, perceba, contando o irmão aí, a irmã, o irmão, que as pessoas gritam e pedem por socorro e pedem por água. A passagem onde diz lá em Mateus, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi ao inferno, morreu e foi sepultado e foi para o inferno. No inferno ele pede para o pai Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua com água. Veja que mais uma vez está escrito na Bíblia que a água é mencionada no inferno, né? A água para refrescar o calor, a quentura que a alma da pessoa fica, o tormento, mas não pode ter esse elemento, né? Não pode mais sentir, tomar dessa água. Amém, meus amados? Vamos estar aqui comentando nesse vídeo e reagindo em nome do Senhor Jesus. E eu identificava que era homem ou mulher através de suas vozes, quando gritavam e choravam. Uma mulher lá me chamou muita atenção. Ela chorava muito e a forma como ela era torturada no fogo deu a entender que ela tinha cometido mesmo muitos pecados quando em vida. Foi tão terrível. Foi tão terrível ver que pela primeira vez senti meu coração como se estivesse a se partir em pedaços. Depois a visão foi até em outro vale de tortura, onde não vi fogo a queimar. Onde não vi fogo a queimar as almas. E nesse vale
Foi o mais terrível de ver, que não suportei mais. Lá, as almas estão todas revestidas de vermes e tortura. A tortura é silenciosa. Eu não ouvi eles a gritarem, pois as suas bocas estavam bem abertas e revestidas de vermes em cheio. E no lugar dos olhos eram revestidos por vermes. E quanto mais vermes caíam no chão, mais se multiplicavam de dentro deles. A tortura aqui é tão terrível que até a maioria das pessoas estão estendidas no chão e outras se arrastejando. Todas as almas lá no inferno estão cansadas, já não têm forças para nada. Isso me doeu. Me doeu saber, e nessa parte não suportei mais ver, então fechei os meus olhos para não ver mais e inclinei minha cabeça para baixo. Mas foi inútil, pois tanto com os olhos abertos e quanto com os olhos fechados, eu enxergava visivelmente e bem real. E então entrei em pânico, pois era muita agonia. Então clamei ao Senhor Deus e disse: por favor, tire essa visão diante de mim, já não quero mais ver isso, Senhor. Então o Senhor Deus fez desaparecer a visão. Irmãos, vamos vigiar pelas nossas almas, custe o que custar, para não acabar nesse lugar. Pois me lembro de um dia que Deus me disse: no inferno tem pessoas que me serviu até aos 60 anos e outros até aos 80 anos a me servir, mas acabaram no inferno. E o Senhor me dizendo isso, eu fiquei assustado. Então o Senhor me fez entender que por mais que uma pessoa passe a vida inteira a lhe servir, e se no último dia de sua vida essa pessoa cometer pecado, então será na mesma hora lançada ao inferno, pois as obras não salvarão ninguém. Depois dessa visão eu chorei muito. E a tendência ou sensação era só querer ficar de joelhos, até querer andar de joelhos, se possível. Mas o Senhor me capacitava para suportar isto, porque uma coisa é ouvir. Perceba, meus amados, que tempo de igreja não quer dizer nada. Não quer dizer o tempo que você tem dentro de uma igreja. O fato de você frequentar uma igreja, uma reunião ou um culto não traz a garantia de que você terá a tua salvação. Veja no relato aí do irmão que lá no inferno Deus disse para ele que tem pessoas que serviu ele há 60 anos, outras há 30 anos, outra há 20 anos e assim sucessivamente. Veja, pelo fato de eu servir a Deus muitos anos não vai garantir a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é nós mantermos a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor Jesus até o último dia da nossa vida, até o último instante de fôlego que temos para respirar. Sim, morremos com Cristo, morremos com o Senhor Jesus, com a nossa vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Aí sim vamos estar garantido a nossa entrada no céu, no paraíso, no seio de Abraão. Mas o fato da pessoa estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, não vai garantir ela a salvação dela. Muitos estão no inferno nesse momento, que viveram 50, 60 anos, a vida inteira dentro da igreja, mas no último dia ele estava com o coração em alguma coisa, mágoa de alguém, e foi pego de surpresa. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar aqui comentando em nome do Senhor Jesus. E outra coisa é ver com os próprios olhos. E depois de passar um bom tempo, eu naquele dia estava cansado. E fui me deitar. Fui me deitar na cama para descansar, e quando me deitei, então o Senhor me arrebatou. E o meu espírito foi levado até um lugar de uma cidade que não conhecia. E começava a caminhar e observava que no chão daquela estrada tinha corpos de muitas pessoas que recentemente tiveram acabado de morrer. Tinha muitos adultos à minha esquerda, e à minha direita estava o corpo de uma criança que parecia ter uns 11 ou 12 anos. E vi quando a sua alma começava a abandonar o seu corpo lentamente até que se ergueu
E ela, já fora do corpo, ficou aterrorizada. Ela não acreditava que ela era repetida e olhava para o seu corpo estendido no chão e depois se olhava para o seu corpo espiritual e dava voltas e não acreditava no que via. E o mesmo aconteceu com os demais. No entanto, vi cerca de uns 2 a 3 metros de distância de nós aparecendo um buraco negro e obscuro, totalmente. Mas quando olhei, enxerguei perfeitamente um abismo sem fim e vi a estrutura da própria escuridão. Bem, isso é um mistério grande. No entanto, todas as almas começaram a ser arrastadas pelos buracos e os demais iam na direção. E quando olhei para a menina, ao ser arrastada também, ela escorregou e gritava e começou a procurar alguma coisa para segurar, mas era inútil. Todos foram capturados para dentro. Eu também fui flutuando para cima, até que meu espírito voltou ao meu corpo. E eu fiquei preocupado, pensei que eu estava condenado ao inferno. Então clamei a Deus e pedi confirmação dessa revelação, se era de sua parte ou maligna, e Deus me deu a resposta, testificando-me que a revelação veio dele. E quando fui capturado pelo poço do abismo, o Senhor me disse que apenas Ele queria me mostrar mais coisas lá no inferno, mas o medo que tive outra vez... Observa, amados irmãos, que o irmão fala aí no seu testemunho de arrebatamento, que no inferno também há até crianças, adolescentes, crianças rebeldes. Amém, meus amados? Nem as crianças é poupada, porque com certeza tem crianças que só o Pai, só Jesus na causa. Crianças desobedientes aos pais, crianças marrentas, briguentas, também acabam indo para esse lugar de tormento. Mas como isso é possível? É um mistério de Deus essas coisas. Não há explicação. Amém? Só quando partirmos daqui, iremos ter os olhos espirituais abertos. Amém? Eu, como esse irmão que foi arrebatado e teve essa experiência aí em visão, e lá ele conta que viu até crianças sendo atormentadas nesse lugar de tormento eterno, aonde o verme não morre, aonde o fogo não cessa. Amém? Ali há milhões de vidas, milhões de almas sendo atormentadas de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Não permitiu. E as outras visões do inferno foi em sonho. O primeiro, eu me encontrei numa casa, eu estava a orar em pé, indo de um lado ao outro, clamando a Deus. Então, de repente, vi pessoas que estavam numa fila. E quando olhei para o início da fila, a terra estava aberta e era pura trevas exteriores. E o inferno estava esperando receber aquelas pessoas. E pela primeira vez eu senti o que é ser condenado ao inferno, pois a partir do momento que quis ajudá-los, então tive o discernimento que todos eles eram almas perdidas. E senti mesmo também essa sensação repugnante e não podia fazer nada. E o segundo sonho foi com mais detalhes, onde um espírito foi transladado a um lugar cá mesmo, em Luanda, onde era ao lado da linha férrea, e encontrei a alma de um senhor que tivera acabado de morrer recentemente. E cheguei perto dessa alma, e ele estava muito pensativo e sentado. Então lhe disse: você morreu em pecado, o teu destino é o inferno. No entanto, ele não me dava importância, apenas me olhava e me ignorava. Como naquela área tinha uma vala, este senhor caiu nela, o levando ao óbito. Então começamos a ouvir gritos de lamentos e choro, e vi as pessoas vivas correndo para a vala, pois um jovem tivera acabado de cair também nela, e após morrer, automaticamente sua alma apareceu diante de nós. Todavia nós, os três, éramos espíritos, e só nós podíamos nos enxergar. Os vivos não podiam nos ver. Então olhei para a alma do Senhor que morreu primeiro e lhe disse: fala para ele sobre o vosso destino, que é o inferno. E então olhei para a alma do jovem e lhe perguntei: por que você não te arrependeste dos teus pecados quando estava em vida? Então ele me respondeu: quando eu estava em vida, eu não tive tempo de me arrepender.
Então, enquanto eu conversava com eles sobre seus destinos, a terra se abriu e era terrível. O inferno, nós os três vimos aquela parte do inferno. Era na semelhança de um vulcão, propriamente dito, e vimos. Só sei dizer que é tremendamente terrível. Então eu fiz um sinal com minha mão apontando para eles e depois indiquei a minha mão para aquela abertura que dá acesso ao inferno, alegando que era o destino deles. E eles ficaram atônitos e entraram em pânico. E depois acordei. Todas essas experiências tive a confirmação da parte de Deus e que possa servir de edificação para a tua vida. E você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, procure se entregar o mais rápido possível. Eu não vejo necessidade das pessoas acabarem no inferno. Isso é absurdo, pois a palavra de Deus está bem perto de nós. E Deus nunca nos abandonou. Mas muitos de nós é que têm abandonado a Deus. E mais uma vez quero dizer, vamos vigiar e nos esforçar mesmo se queremos ser dignos de ir ao céu e escapar do inferno. Pois Deus é imutável e tudo o que Ele diz em sua palavra cumprirá. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. As próximas experiências que quero compartilhar é sobre a glória de Deus e uma visão de uma parte no céu. Até a próxima. Aí está, amados irmãos, a narração do testemunho do irmão Disson. Dessa vez foi tão forte. Não foi fácil fazer a narração desse testemunho, meus irmãos. É muito triste saber que tem almas em tormentos no inferno, pois a palavra de Deus confirma isso. Em Marcos, no capítulo 9, versículos 43, 44 em diante, o Senhor Jesus fala sobre o inferno. Ele relata que lá no inferno o fogo nunca se apaga, os seus bichos, os vermes, nunca morrem. O inferno é real. O Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós que ouvimos esse testemunho e que nos possamos a todos os dias se achegar até a presença de Deus em orações, em jejum, em clamor, pedindo a misericórdia de Deus que venha nos ajudar, que venha lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, nos limpar por dentro e por fora, porque somos o templo de Deus vivente aqui na terra. E que nós também possamos fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua santíssima palavra. Deus abençoe a todos que ouviram esse testemunho. Eu agradeço a compreensão de todos. Agradeço por terem ouvido até o final. E então espero vocês, meus amados irmãos, no próximo vídeo. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, nesse momento, que ficaram até o final desse vídeo, e alertar a todos os que dormem. Desperta aquele que dorme. Amém? Os que dormem, os que estão brincando com a sua salvação. Não apoie-se na tua igreja, não apoie no seu pastor. Faça a sua parte diante de Deus. Porque muitos um dia esteve como muitos estão apostatados na sua fé, agarrando na placa da igreja. Digo mais uma vez que placa de igreja não vai te salvar, não vai salvar ninguém. Amém, meus amados irmãos? O que vai garantir a sua salvação e a minha salvação é uma vida espiritual regrada, com a vida entregue, alicerçada nas mãos de Deus. Espero que esse testemunho venha abrir os teus olhos, venha te servir de alerta, que os olhos de muitos possam ser abertos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, peço que o Senhor abençoe cada pessoa, meu Deus, que ouviu esse testemunho. Desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que estão no sono da morte, o sono da morte espiritual, meu Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor, meu Deus.
Meu Pai, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que possamos discernir entre o bem e o mal. Acorda as igrejas, os líderes, Senhor, que têm brincado em cima do teu altar, que têm brincado de igreja, de crente, em cima dos teus púlpitos, que eles possam se arrepender de fato e de verdade, meu Deus, dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas heresias, meu Deus, porque senão todos irão acabar nesse lugar de tormento, aonde as almas estão gemendo. Muitos pastores, muitos ex-obreiros, evangelistas, presbíteros estão nesse lugar de tormento, porque um dia, meu Deus, brincaram com as coisas do alto, brincaram com as coisas do Senhor. Então, meu Pai, que eles possam despertar enquanto há tempo, ó Pai, que esse testemunho venha edificar a vida daqueles que estão dormindo. Em nome do Senhor Jesus.